Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje. Vamos falar aí sobre tudo que está acontecendo dentro do nosso clube. Ontem que tivemos aí a notícia da confirmação da venda do Tales, uma venda que envolve aí 53 milhões de reais e o Vasco já teria recebido 40 desses 53 milhões e já teria até mesmo utilizado desses 40 milhões uma parte para fazer a compra em definitivo do MT. Então é claro, ao longo do vídeo vamos falar sobre isso, falar também das outras prioridades dessa atual diretoria com esse dinheiro da venda do Tales. Agora a prioridade é comprar em definitivo o Matias Galarza e também usar esse dinheiro para reforçar o elenco, e tem jogadores aí à vista da diretoria Cruz Maltini. Então a gente ao longo do vídeo vai trazer novidades relacionadas a esses reforços e a contratação do Galarza e também falar sobre a nova contratação para o Gigante da Colina, esse grande destaque de São Caetano, e dentre muitas outras notícias, até mesmo problemas com a capa. Então, torcedor, temos de fato muitas novidades no vídeo de hoje, mas antes de começar, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. E eu vou pedir a sua inscrição. A sua inscrição é muito importante para que a nossa família possa crescer cada vez mais e que esse canal também venha a ser cada vez mais recomendado pelo YouTube. Eu estou na meta de bater os 40 mil inscritos, então eu preciso muito da sua ajuda. Se inscreva, e além de se inscrever, eu também vou pedir para você curtir e deixar o seu like com relação ao que você vem achando dessa atual diretoria do Jorge Salgado. Deixe a sua opinião aqui embaixo, em 3 meses de trabalho, o que você vem achando do que vem sendo feito dentro do Vasco da Gama, e como eu venho fazendo nos meus últimos vídeos, faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, porque temos muitas novidades no vídeo de hoje. Começar falando logo sobre o Tales, né? Na segunda-feira que tivemos ali rumores de uma possível venda do Tales, envolveria ali 63 milhões de reais, e a cada hora que passava a gente teve cada vez mais confirmação do que realmente se tratava as negociações, e ontem foi tudo confirmado. A venda do Tales está no valor inicial de 53 milhões de reais. Desses 53, o Vasco detém 85% dos valores econômicos do garoto, né? E o próprio Tales detém os outros 15%. Caso o Tales venha bater metas como gols, assistências e até mesmo convocações, o valor que atualmente está na casa dos 53 milhões pode passar para a casa dos 63 milhões de reais. Mas para isso depende muito da atuação do Thales Magno vestindo a camisa do New York City. E tivemos aí novidade com relação a esse dinheiro, né? A gente viu que ontem o Vasco fez a contratação do MT, o Vasco pagou os salários de funcionários, e aí é claro, o torcedor começa a se perguntar da onde vem essa grana que o Vasco está colocando aí, investindo dentro do futebol do Gigante da Colina. E a pergunta está muito clara, aliás, a resposta está muito clara e praticamente evidente. Esse dinheiro vem já da venda do Thales Magno. Segundo notícias, o New York City já depositou nas contas do Vasco 40 milhões de reais. Agora o restante cairá diretamente na conta do próprio Thales Magno, relacionado aos outros 15%, né, que o Thales, no caso, detém do passe total do atleta. Então, no caso, com esses 40 milhões, o Vasco já pagou os salários e também fez a contratação do MT. Então agora é esperar o futuro do Tales. O Tales ainda pode render dinheiro ao Vasco, né? Com relação a essas metas a serem batidas, ainda tem 10 milhões de reais em jogo. E também, é claro, o Vasco detém 10% do seu passe caso venha ocorrer uma venda futura. Então o Tales é um jogador de talento, acredito que isso ficou bem claro, né, naquele final de ano de 2019, no Campeonato Brasileiro, onde o Tales se destacou bastante, com ótimas atuações. Ele passou, infelizmente, por algumas dificuldades, né, ao longo da sua carreira, vestindo a camisa do Gigante da Colina, mas de repente indo para outro país, respirando novos ares, né, como é dito no futebol, no ditado popular do futebol, ele pode reencontrar o seu bom futebol, ele pode reencontrar novamente, né, e se reencontrar, aliás, na sua carreira, que acredito que ele estava muito perdido, e definitivamente trazer alegria ao futebol brasileiro, e quem sabe uma futura venda trazer alegria ao Gigante da Colina, já que o Vasco ainda detém 10% dos direitos econômicos do atleta. E falando, né, com relação ao MT, já que o dinheiro, né, usado aí com relação à venda do Thales Magno foi diretamente para a compra do MT, temos aqui novidades com relação às negociações envolvendo o atleta e o Vasco da Gama. Ontem, por volta ali das 6h30 da tarde, o Vasco anunciou
oficialmente a contratação do MT, o jogador que pertencia ao Volta Redonda e tinha ali o seu contrato com o Vasco até o final desse ano, e para que o Vasco conseguisse realizar a compra de 70% dos direitos do MT, o Vasco teria que desembolsar 700 mil reais. Porém, acredito que com conversas do Alexandre Pássaro, entre o Pássaro e, no caso, a diretoria do Volta Redonda, esse dinheiro aí acabou sendo abaixado. O Vasco não pagou 700, mas sim 600 mil para ter 70% dos direitos econômicos da MT, num contrato aí que está sendo válido até o final de 2024, ou seja, tem mais 3 anos e meio para a MT vestir a camisa do Gigante da Colina. Segundo notícias, a diretoria vê no MT um jovem muito promissor e algo que pode ali, de certa forma, mais para frente, para o futuro, acarretar um gigantesco lucro econômico para o Gigante da Colina. E é claro, sem dúvidas nenhuma, o torcedor vascaíno que acompanhou esse início de temporada viu a qualidade do MT, até mesmo para o torcedor, né, que no ano passado viu aquela copinha sub-20, viu que realmente o MT é um jogador diferenciado, é um jogador que tem muita qualidade, que chega muito bem ao ataque e também é um jogador muito versátil. Esse é um dos pontos principais do atleta, já que ele tem como sua principal característica chegar ao ataque, ser ofensivo, mas mesmo assim, no início da temporada, quando foi necessário Marcelo Cabo utilizar ele na lateral esquerda do Vasco da Gama, o MT teve uma grande atuação jogando numa posição que era muito diferente da dele. Então, a partir daí, acredito que foi um dos pontos fundamentais para essa diretoria concretizar a compra do atleta e fazer com que ele permaneça aí por mais 3 anos e meio vestindo a camisa do Gigante da Colina. Sem dúvida nenhuma, uma excelente contratação que deixou muito feliz o torcedor vascaíno na tarde de ontem. E acredito que também, além do MT, tem muitos outros atletas aí que irão se destacar nessa base do Vasco da Gama, nessa base aí que conquistou na última temporada o Carioca, a Taça Guanabara, a Copa do Brasil, a Supercopa. Temos ainda o Gabriel Peck, temos o Figueiredo, temos ali também o próprio Riquelme, temos vários jogadores dessa base do Gigante da Colina que vão render muitos frutos para o Gigante da Colina. O Vasco tem uma dívida milionária, isso é claro, mas por incrível que pareça, o Vasco pode se reestruturar somente com as vendas dos ativos do Gigante da Colina. Volto a repetir, o Gabriel Peck vale um dinheiro, o Andrei vale um dinheiro, o Ricardo Graça vale uma grana, temos o Lucão, temos o Galarza e diversos outros atletas que se realmente, né, o Vasco conseguir valorizar eles ao longo dessa temporada, ao longo dessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro, eles podem chegar no início do ano que vem valendo um grande valor e, de certa forma, fazendo com que o Vasco praticamente zere nessa dívida a curto prazo que o Vasco tem, que chega atualmente a 382 milhões de reais. É somente trabalhar, um trabalho sério, um trabalho profissional e fazer com que esses atletas realmente venham merecer ser valorizados e vendidos de forma digna no futuro. E falando em atletas, vamos agora falar com relação ao Galarza, né? O dinheiro do Thales, que como já vimos aí ontem foi utilizado para a contratação do MT, um valor que chegou a 600 mil reais. Agora a prioridade é outra. O Vasco tinha 2 pendências, né, relacionadas a jogadores que estavam atuando pelo profissional da equipe, mas não eram oficialmente jogadores comprados e contratados pelo Gigante da Colina. Uma já foi com o MT, mas ainda tem essa outra pendência relacionada ao Matias Galarza. O Galarza, que é atualmente o jogador do Olímpia do Paraguai, ele chegou no Vasco no ano passado, também teve grande destaque aí, né, ao longo do sub-20 da equipe vascaína, tanto que agora é titular absoluto da equipe profissional. E o foco, é claro, agora é fazer a contratação do Matias Galarza. Ele tem contrato com o Vasco até janeiro do ano que vem, então o Vasco definitivamente tem que correr contra o tempo, até porque a janela europeia abre no meio desse ano e, segundo notícias, já trouxe inclusive aqui no canal, tem clubes europeus de olho no atleta. Então o Vasco tem que correr contra o tempo. Caso venha algum time de fora e faça uma proposta pelo Matias Galarza durante esse período do meio do ano, o Vasco, se não cobrir essa proposta, vai ter que liberar o atleta. Então o Vasco tem que correr contra o tempo, tem que fazer a contratação, está com dinheiro em caixa e muito provavelmente que vai usar esse dinheiro para fazer a contratação do Matias Galarza. Porém, segundo notícias, o Vasco já avisou a Olímpia que irá fazer o pagamento para comprar o jogador, confirmou sim que vai comprar, que vai efetuar os direitos de compra do atleta, mas que não tem pressa para efetuar esses direitos, ou seja, muito provavelmente esse prazo aí será prolongado. O Vasco ainda vai demorar um pouquinho para fazer a contratação em definitivo do Matias Galarza, um jogador que vem sendo muito importante para o Vasco nessa atual temporada e, sem dúvida nenhuma, assim como o MT, também vai render muito dinheiro numa possível futura venda no Gigante da
Colina. E falaram aqui com relação à nova contratação, né? Ontem também tivemos a notícia de um novo reforço chegando em São Januário, sendo o Emerson Urso. O Emerson Urso aí que era um jogador do São Caetano, um dos grandes destaques do São Caetano, o clube onde ele jogava, né? O São Caetano, no caso, que jogou o Campeonato Paulista. Infelizmente, São Caetano foi rebaixado, mas mesmo assim o Emerson Urso teve grande destaque. Ele se destaca aí pela velocidade e pela atuação nos lados de campo. Então é uma grande contratação. Ele ontem assinou o seu contrato, ele não vai chegar para jogar no profissional, mas sim no sub-20 do Gigante da Colina, mas mesmo assim é um grande atleta e segundo notícias do seu próprio empresário, a perspectiva é que ele vista logo em breve já a camisa do profissional, que o Marcelo Cabo venha chamar, porque sem dúvidas nenhuma, por conta dessa grande passagem nesse início de temporada pelo São Caetano, ele vai chegar muito fácil à equipe profissional e vai também ganhar o mesmo destaque que esteve no Clube Paulista aqui no Gigante da Colina. Para só trazer novidades aqui, notícias com relação ao seu contrato, ele assinou um vínculo contratual com o Vasco até o final desse ano, até o término do empréstimo. O Vasco terá a opção de também efetuar o direito de compra, 60% dos direitos econômicos do atleta no valor que já está fixado em cláusula contratual e nós infelizmente não tivemos aí direito de saber qual seria esse valor que está fixado, mas o Vasco tem para ter, né, em definitivo, o Emerson Urso terá que comprar por um certo, é claro, né, valor, 60% dos direitos econômicos do atleta. Ele, é claro, através de suas redes sociais falou que está muito feliz e motivado em vestir a camisa do Vasco da Gama, preparado e focado para que junto dos meus companheiros possa alcançar os objetivos da equipe e levar alegria à nossa grande torcida. Exatamente, a nossa grande torcida, porque o Emerson Urso é um torcedor vascaíno, tá passando foto aí para vocês dele em São Januário, dele no Maracanã, com a camisa do Gigante da Colina. Então, além de tudo, ser um grande jogador, tendo um grande destaque, é mais um vascaíno, um louco que vem vestir a camisa do Vasco da Gama e ser um grande apaixonado por esse Gigante da Colina. E além do Emerson Urso, temos expectativas que novos reforços possam chegar nesses próximos dias. O Alexandre Pássaro ainda não descansou. Ontem foi um dia repleto de novidade, né? A gente vê que realmente essa diretoria de futebol vem trabalhando muito para a reconstrução do Gigante da Colina. E o Vasco ainda busca no mercado por algumas posições. Segundo notícias, o Vasco busca atualmente por um meia e um lateral esquerdo. São essas duas posições de prioridade do Vasco da Gama. Definitivamente a diretoria viu, né, que Marquinhos Gabriel está sendo um grande jogador, mas que infelizmente vem sofrendo com muitas lesões. E quando o Marquinhos Gabriel não joga, o Vasco definitivamente sente a falta de um meia de criação. Então, por conta disso, provavelmente o Vasco irá ao mercado procurar um novo 10 para reforçar o Gigante da Colina, e ainda mais depois da saída do Carlinhos ontem, o meio de campo virou uma prioridade para essa equipe do Vasco da Gama, sendo aí o meio-campo e a lateral esquerda duas das posições que o Vasco irá a fundo buscar no mercado, tanto brasileiro quanto sul-americano. E além disso temos o atacante, né? O atacante que eu já trouxe inclusive notícias aí há algum tempo atrás, que já está fechado, segundo aí fontes, o Vasco já tem um atacante fechado que está esperando apenas o término do estadual para chegar e vestir a camisa do Gigante da Colina. Ainda não temos informações, nomes de quem é esse atacante, de qual é esse jogador, mas é claro, assim que tivermos novidades, iremos trazer, mas já tem um atacante esperando o término do campeonato estadual para chegar e muito provavelmente ser o reserva ou até mesmo companheiro de ataque do Cano para esse restante de temporada. E para finalizar o vídeo, rapaziada, falar aqui sobre capa. Infelizmente, o Vasco está tendo com a capa. Ontem tivemos notícias aí que realmente o Vasco está aí buscando através de investigações internas no clube, tanto no Conselho Fiscal e tanto na Diretoria de Integridade, para ver o que aconteceu nessa renovação de contrato entre capa e, na época, o presidente Alexandre Campelo. No caso ali, o objetivo é entender os motivos que levaram o Campelo a assinar a renovação 3 meses antes do vínculo ser renovado automaticamente. Uma grande desconfiança dessa atual diretoria vem sendo gerada com relação à diretoria do Alexandre Campelo por conta de tudo que foi feito, a receita ter aumentado num valor absurdo e mais essa renovação que só foi prejudicial ao Vasco da Gama. Para vocês terem noção de quanto foi prejudicial, tinha uma cláusula contratual que dizia, né, que caso algum outro material esportivo viesse tentar
fazer um contrato com o Vasco com um valor que fosse melhor para o Gigante da Colina, o contrato com a capa seria rescindido na hora. Porém, nesse novo contrato assinado pelo Alexandre Campelo 3 meses antes de uma renovação automática, essa cláusula contratual acabou saindo, ou seja, o Vasco agora terá que permanecer com a capa, independente se Adidas, Nike, Puma ou qualquer outra empresa chegar oferecendo um valor maior ao Gigante da Colina, além do que a rescisão contratual que o Vasco, né, teria antes de pagar ali para a capa, antes aí da renovação, né, com o Alexandre Campelo era de 3,6 e após a renovação do Alexandre Campelo, uma rescisão contratual estaria agora avaliada no valor de 6 milhões. Ou seja, a gente vê que definitivamente o Vasco foi no prejudicado, muita coisa estranha acontecendo dentro do clube e principalmente nessa última gestão do Alexandre Campelo. Então essa diretoria do Jorge Salgado quer ir a fundo, investigar os casos, investigar tudo o que aconteceu para ver o que estava acontecendo dentro do nosso clube nessa era Alexandre Campelo. Mas rapaziada, aliás, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa, é claro, crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos. Ontem tivemos a live, se você curtiu também, deixa a sua opinião aí nos comentários que eu venho trazer a cada vez mais para vocês, caso vocês tenham curtido esse novo estilo de vídeo. E também deixa o seu like e o seu comentário com relação a volta a repetir o que você vem achando da gestão do Jorge Salgado. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, uma ótima quarta-feira, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas!